Cumprimento os meus irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Pai querido que estás no céu, aqui estamos diante do Teu trono para Te pedir sabedoria e o Teu Santo Espírito para que Ele habite em nós e faça morada em nós e nos dê o entendimento do assim diz o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Cristo, nosso intercessor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero apresentar para vocês o estudo e o entendimento que Deus me deu da sua palavra. E nós vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. É um assunto delicado, uns dizem que ele é o terceiro Deus, é a terceira pessoa. Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Assim diz a palavra de Deus: não há nada oculto que não seja revelado. Isso está em Lucas 8,17, Lucas 12,2 e Mateus 10,26. Tem irmãos que falam que nem tudo vai ser revelado, mas não é isso que Deus diz. Deus diz que não há nada oculto que não seja revelado. Claro que para ser revelado existe algumas condições. Nós temos que cavar, nós temos que buscar o Senhor, verdadeiramente. É aquilo que eu digo, não engula o que já está mastigado. Nós podemos estar botando para dentro do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, coisas que não deve colocar. Santificai-vos pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Então, tudo que for dito, tudo que for falado, tudo que for passado para vocês, examine por vocês mesmos. Nós temos que examinar as Escrituras. Satanás, meu irmão, toda vez que eu vou estudar, toda vez que eu vou orar, eu digo para o Senhor, para Ele tirar tudo que me empata de ver o que está na sua palavra. Não deixar que eu force o texto. Eu quero que o Senhor me diga o que está escrito. Olha o que diz aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Verso 4. Nos quais o Deus, D minúsculo, está falando de Satanás, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, em outras versões está dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, D maiúsculo. Então Satanás, ele cega o nosso entendimento. Então nós temos que pedir para Deus, para que Ele nos dê entendimento. Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver o que está na Tua palavra, eu quero a verdade, mas eu tenho que examinar por mim mesmo. Então Ele tem que ver esforço da minha parte e da sua parte, meu irmão. Tá? Seguindo, o que Deus deseja que conheçamos a seu respeito está revelado em Sua palavra e em Suas obras, Vidas e Ensinos, página 83. Irmão, preste muita atenção do que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção do que eu vou passar. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze as profecias. Deus não é um ser humano para que minta. Números 23, 19. Porque Deus só diz a verdade na sua palavra. Outra passagem. Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejais vitorioso quando fores julgado. Romanos 3, 4. Eu fico com o assim diz o Senhor. Não é o assim diz a igreja, é o assim diz o Senhor. Esteja onde você estiver, meu irmão e minha irmã, é o assim diz o Senhor. Confie na palavra de Deus, o que Deus está te revelando.
Em João 5,39 diz assim: vós examinais criteriosamente. Na King James tem esse criteriosamente, nas outras versões não tem. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Nós temos que examinar criteriosamente. Uma coisa é examinar, outra coisa é examinar criteriosamente. Temos que ser detalhistas, examinar, ler, reler diversas vezes, para que a gente vai passar a entender. Pedir sabedoria, Tiago 5, que Deus nos dará. Nossa sabedoria vem dele. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção no que eu vou dizer agora, do que está escrito. Preste atenção. O que eu estou falando aqui é quem é o Espírito Santo. No princípio, Deus Pai, né, criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus, veja bem, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Gênesis 1, verso 1 e 2. O Espírito de Deus que pairava sobre as águas. É o Espírito do próprio Deus. Preste atenção no que eu vou explicar. É o próprio Espírito do próprio Deus que pairava sobre as águas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Existia uma outra pessoa com Deus. Tá? E era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Mas tinha uma outra, o Verbo. O Verbo estava com Deus. Vamos deixar o texto explicar. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Só está falando de duas pessoas. Não se falou em três. Duas pessoas. João, capítulo 1, verso 1 e 2. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito, o único ser que podia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Não tem outro. O único, o unigênito. Patriarcas e Profetas, página 8. Preste atenção, você é meu irmão e minha irmã adventista. Não despreze as profecias. As cobranças, a luz maior, nós vamos ser cobrados porque nós temos mais luz do que os nossos amados irmãos e irmãs de outras denominações. Prestem atenção. Pai e Filho, repetindo, Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado. Não houve uma terceira pessoa fazendo esse planejamento. Só o Pai e o Filho. Seguindo, da criação do mundo. Depois a terra foi criada, com sua vida animal. O Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito, planejando antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre elas. História da Redenção, página 21. Pai e Filho. Aí você vai me dizer assim, e o Espírito Santo? Eu vou chegar lá, para vocês poderem entender. O Espírito Santo até agora ele não está aparecendo, tá? A não ser o Espírito do próprio Pai que pairava sobre as águas. Ele aparece pairando sobre as águas na criação. E agora disse Deus a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. História da Redenção, página 21. O pai falou para o filho, né? Deus falou para seu filho: façamos o homem à nossa imagem. O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência, tinha um cooperador, que podia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Patriarcas e Profetas, página 8. Olha esse detalhe aqui, meu irmão, minha irmã.
adventista. Vou ler aqui profecias. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. Isso aqui foi antes da queda de Satanás. Antes da queda. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor deles. Só dos dois. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que tivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi a ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra. Somente o Filho com o Pai. E de cada ser vivente que devia existir sobre ela, o Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. História da Redenção, página 13. Aqui a passagem, agora a palavra de Deus na Bíblia. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, mas todos nós com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o seu Espírito. Você deu para entender aí? Todos nós, com a face descoberta, contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor. Conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente, devido ao seu Espírito, o seu Espírito, na mesma imagem que vem do Senhor. Esse Espírito vem dele. Agora eu vou começar a chegar onde vocês querem saber. Que Espírito é esse? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis. Olha só o que Jesus Cristo falou aqui aos discípulos, quando eles estavam mandando os discípulos. Olha só. Todavia, quando vos prenderem, quando eles forem presos, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haver de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito do vosso Pai, P maiúsculo, você pode conferir na sua Bíblia, é quem se expressará através de vós. Mateus 10, 19 e 20. Meu irmão, minha irmã, até a morte de Cristo na cruz, o Espírito Santo que atuava na terra era o Espírito Santo do Pai. Vou chegar lá. Era o Espírito Santo do Pai. O próprio Cristo está afirmando aqui que era o Espírito Santo do Pai que ia habitar neles, ia falar por eles, ia induzi-los a falar, né? Era o Espírito Santo do Pai, P maiúsculo, Mateus 10, 19 e 20. Vamos ver aqui o que diz sobre o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Isso está em Mateus 3, 13 e 17. As passagens, e eu vou deixar tudo na descrição para vocês depois conferir. Mas João se recusava, justificando: sou eu que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, entretanto, declarou: deixe assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus, Deus Pai. Assim, quando você vê Deus na Bíblia, está falando de Deus Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, é o Nazareno. Aqui está falando que o próprio Espírito do Pai desceu como uma pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, a quem muito me agrado. Mateus 3, 13 a 17. Jesus é o nosso exemplo em tudo quanto diz respeito à vida e à piedade. Foi batizado no Jordão da mesma maneira que os que ele vão ter que ser batizados. Os anjos celestes contemplavam com intenso interesse a cena do batismo do Salvador. E se os olhos dos que assistiam tivessem sido abertos, é o que eu peço nas minhas orações: Senhor, abre meus olhos, teriam visto o exército celestiais circundando o Filho de Deus ao curvar-se ele nas margens do Jordão. Presta atenção nesse detalhe aqui, meu irmão e minha irmã. O Senhor prometera dar a João um sinal pelo qual ele pudesse conhecer quem era o Messias. E agora, ao sair Jesus da água, esse sinal foi dado, pois viu dos céus abertos e o Espírito de Deus, como pomba de ouro polido, pairou sobre a cabeça de Cristo, e veio uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Filhos e filhas de Deus, página 133. Um sinal para João. Olha esse detalhe aqui, importantíssimo, meu irmão e minha irmã. Preste atenção no que Deus vai dizer para nós. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo, olha só, de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo de Jesus não lhes permitiu. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, meu irmão e minha irmã, aí sim nós passamos a ter um intercessor. Ele passou a atuar a nosso favor, né? Então vamos lá, vamos ver as passagens aqui que falam disso. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Outra passagem: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre por interceder por eles. Hebreus 7,25. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 12,24. E agora, porém, o ministério de Jesus é superior ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Hebreus 8,6. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 9,15. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia. Olha só, olha o que diz aqui, meu irmão, minha irmã. Outro detalhe, olha só outro detalhe. Do mesmo modo, isso está em Romanos 8, 26, 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Como assim? Que Espírito é esse? Mesmo que fosse um terceiro Deus,
nenhum espírito poderia interceder por nós, a não ser o Espírito do próprio Cristo. Está claro isso para vocês, meu irmão, minha irmã? Então o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio da palavra. Romanos 8, 26, 27. Esse Espírito que intercede por nós é o Espírito de Cristo, é o Espírito do nosso Salvador e intercessor. Só Ele intercede por nós. Não existe outro intercessor entre nós e Deus. A Bíblia está muito clara sobre isso. Qualquer discordância aí entre vocês e Deus. Outra passagem, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por homens santos, falando da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Não existe. Se é um terceiro Deus, vamos ver o que diz aqui, nessa passagem aqui. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3. Diz assim o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João. Como assim? Quem revelou foi o Espírito Santo, que seria um terceiro Deus. Aqui está deixando claro para nós, está muito claro, outra afirmação dizendo que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. No início, quem ficou revelando foi o Espírito Santo do Pai. Mas a partir do momento que Cristo morreu na cruz, Satanás foi derrotado. Ele achou que tinha vencido, mas ele foi derrotado. E Cristo passou a ser o nosso representante. Ele, até a morte, até antes da morte de Cristo, Satanás era o representante, era o príncipe desse mundo. Foi bastão esse que foi passado, essa representatividade por Adão. Adão era o representante da terra. Ele passou essa representatividade a Satanás. Quando Cristo morreu na cruz, Cristo tomou de Satanás. Ele é o nosso representante. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Satanás foi derrotado no deserto, foi derrotado no Getsemane, foi derrotado na cruz. Ele é um derrotado. Seguindo, do qual comprovou todo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, falando ainda de João, que Jesus revelou a ele. Ainda em Apocalipse 1, de 1 a 3, bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem. Leem, ouvem e aceitam as palavras desta profecia e obedecem às orientações, ou seja, felizes, que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo. Eu não aceito que homem nenhum venha tentar distorcer o que está escrito na palavra. Quem revelou foi Jesus Cristo. E João faz parte dos homens santos que foram inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra está dizendo bem claro, quem revelou foi Jesus Cristo. A posição de Lúcifer no céu antes da queda. Vocês queriam saber, se fosse perguntado isso acho que para 100%, talvez 95% errariam. Hierarquia no céu antes da queda, quem era? E eu dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não é. Para você, irmão adventista, olha o que diz a palavra de Deus. Lúcifer no céu, antes de sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. O primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e exprimia felicidade.
A testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, o porte nobre e majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu semblante e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Por quê? Porque ele estava próximo de Deus, ele era mais próximo de Deus. Todavia, Cristo, o amado Filho de Deus, tinha preeminência sobre toda a horta celestial. Ele era um com o Pai, antes que os anjos fossem criados. Cadê o Espírito Santo que fosse? Se fosse um terceiro Deus, por que não está falando dele aqui? Lúcifer invejou a Cristo e gradualmente pretendeu o comando que pertencia a Cristo unicamente. História da Redenção, página 13. Outra passagem que confirma. Satanás no céu ocupava a posição a seguir a do Filho de Deus. Fora o primeiro entre os anjos. Seu poder fora eviltante, mas Deus não podia revelar esse poder em sua verdadeira luz e levar todo o céu em harmonia com ele. Deus, se o removesse em suas más influências, aumentava seu poder, mas o mal não era ainda reconhecido. Foi um poder mortal para o universo, mas para a segurança dos mundos e do governo do céu. Era preciso que ele se desenvolvesse e fosse revelado em sua luz verdadeira. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 341. Olha o que diz aqui o Espírito de Profecia. Vi um trono. Ela viu um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho, somente. Não existia uma terceira pessoa. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua admirável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplasse a glória de sua pessoa, deixará de existir, por causa do pecado. Por isso que ela não poderia ver, né? A serva do Senhor, a profetisa. Lembrando que Deus, já falei em outros vídeos, teve profetas e profetisas, e Deus não muda, está na sua palavra, e ele terá profetas e profetisas. Isso é fato. Primeiros Escritos, página 54. Isso aqui, ela teve essa visão já no fim das 2.300 dias, tá? O Pai deu ao Filho seu Espírito sem medida. Deus deu a Jesus o seu Espírito sem medida. Então quem conduziu Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo do Pai que conduziu Jesus. O Grande Conflito, página 477. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oravam, né? Aqui Jesus já estava no lugar santíssimo. Pai, dai-nos o teu Espírito. Então Jesus, assoprando sobre eles o Espírito Santo, nesse sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Primeiros Escritos, página 55. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, no santuário celestial, uma coisa que nós temos que estudar, o santuário celestial e o santuário terrestre, né? Continua a ser por meio do seu Espírito, o Espírito de Cristo. Olha o que está dizendo aqui, enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser por meio do seu Espírito, o Espírito de Jesus, o ministro da igreja na terra, o desejado de todas as nações, página 108. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. O desejado de todas as nações, página 568. Cristo lhes dá o alento de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O desejado de todas as nações, página 585. Aos que creem na verdade, deve lembrar-se, olha só, os que creem na verdade devem lembrar-se que são pequenos filhos de Deus, que se encontram sob o seu treinamento. Sejam eles agraciados a Deus por sua múltipla misericórdia.
manifestando-se amáveis uns com os outros. Possuem eles um só Deus e um só Salvador. Um só Deus e um só Salvador. Um só Espírito, o Espírito de Cristo, deve produzir a unidade em suas fileiras. Testemunho para a Igreja, volume 9, página 189. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Carta 66, 10 de abril de 1894. Não é aos homens que devemos exaltar e adorar, é a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Filhos e filhas de Deus, página 58. Vocês estão vendo, minha irmã, a questão da sacudidura? Porque nós estamos transgredindo. Eu estou falando para os irmãos adventistas, amados irmãos de outras denominações. Vocês vão ser os mais, na hora que Deus revelar a sua palavra, vocês tiverem conhecimento da verdade, vocês vão sair das denominações e serão os mais salvos, estão fora. Deus diz: eu ainda tenho muitas ovelhas em outros apriscos. Mas eu estou falando para os meus irmãos adventistas, que não estudam como deveria estudar. Por isso que vai ter a sacudidura. Por isso que vai ter a sacudidura. Vai ter igrejas que vão se perder por inteiro. Pois não é placa de igreja que salva. Mas se a gente for pregar isso aqui, é um escândalo. Mas eu fico com o assim diz o Senhor. Não assim diz a igreja, assim como está escrito em eventos finais. Está muito claro lá. Não é assim diz a igreja, é assim diz o Senhor. Fiquem, meus irmãos e minhas irmãs, com o assim diz o Senhor. Você de outra denominação, fique com a palavra de Deus. Fiquem com a palavra de Deus. Não confie em ninguém, nem em mim. Examine as Escrituras, porque no fim não vai ter desculpa. Olha o que Jesus, está na Bíblia, muito claro. Antes de Jesus subir aos céus, a promessa que ele fez aos seus discípulos. Prestem bastante atenção no que vai ser dito aqui. E eu rogarei ao Pai, isso está em João 14, de 16 a 23. Eu quero que vocês pensem junto comigo. Eu vou ser bem detalhista para que vocês possam entender. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, em outras Bíblias tem, e outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Preste atenção. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Preste atenção. O mundo não pode receber porque não o vê. Esse Espírito da verdade. Vós o conheceis. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Como conhece? Se o Espírito ainda não veio. Como é que eu vou conhecer uma pessoa se ela não me foi apresentada? Olha o que Jesus está dizendo aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, ou consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco. Como é que eu não conheço uma pessoa se ela está comigo? Como é que eu vou? Não tem como. Mas Deus está dizendo que vós o conhecem, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Segue, preste atenção. Não vos deixarei órfão e voltarei para vós. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se um pai deixa um filho e ele não volta, essa criança é órfã. Jesus até agora não voltou. Estão órfãos ou não estão? Mas ele está dizendo: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, entretanto vós me vereis, porque eu vivo
e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Claro que Ele está em nós, através do seu Santo Espírito. Claro que os discípulos não iam ficar órfãos. Claro que os discípulos, que o mundo não conhece, e eles iam conhecer. Por quê? Porque Ele vive convosco. Ele estava vivendo com eles. Ele já vive, já está entre vós. Vocês o conhecem. Aí os discípulos, como assim? Eu não sei quem é. Isso está claro, meu irmão, muito claro. Leia, releia, aceite o texto, o que o texto está dizendo para nós, o que Cristo está falando. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha essa condição aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Será que nós estamos guardando os mandamentos de Deus? Ou estamos transgredindo algum? Estamos esquecendo de algum? Então, perguntou-lhe Judas: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Não o que o pastor diz, não o que a igreja diz. Obedecerá a palavra de Deus. Eu fico com a palavra de Deus. Não é a igreja que vai me salvar? Nunca foi. Obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar, através do Espírito Santo. Porque o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. João 14, de 16 a 23. Mas se eu transgrido esse templo, se eu não permito que o Espírito Santo de Cristo habite nesse templo, olha o que diz aqui em Mateus capítulo 12, verso 43 a 45. Diz assim o Senhor: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso, mas não encontra onde repousar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Viu? Ele diz que é a casa dele, o espírito imundo. Por quê? Porque é o templo. Nosso corpo é o templo do Espírito. Eu que tenho que determinar que espírito que vai habitar em mim. Voltarei para a minha casa de onde saí, e retornando a encontra a casa desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passa a morar ali, e o estado final daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também ocorrerá com essa geração má. Mateus 12, 43 a 45. Então você tem que pedir, meu irmão, o Espírito Santo para habitar em você todo dia. Quando no fim da tarde, quando acaba o dia, esse negócio de meia-noite foi criado pelo homem, deu 18 horas, vá para o seu quarto, fecha a porta. É como está escrito aqui, ó. Lá em Romanos 8, 26, diz que nós não sabemos orar como convém. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 6. Como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Na verdade, eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ore em silêncio, em pensamento. Satanás ouve, mas ele não lê nossos pensamentos. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Orar repetido? Orar uma vez. Por que não repetições?
Não vos assemelheis, pois, a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe o que tem de necessidade antes mesmo que lhe peçais. Ore em secreto, ore em segredo, em silêncio no teu quarto. Fecha a porta. E quando você for orar na igreja de Deus, ore de joelho. Nem em pé, não. Deus não se agrada. Tá. Observação dos mandamentos. O amor fraternal, a separação do mundo é o título. E temos certeza de que o conhecemos. Isso está em 1 João 2, de 3 a 7. Já estou finalizando. E temos a certeza de que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Se eu digo que eu conheço, não, eu conheço Deus, mas tu conheces e tu guardas os mandamentos dele, é o que está dizendo aqui. Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado, e dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. O mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo um mandamento novo. Não existe mandamento novo, senão o mandamento antigo, do qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. 1 João capítulo 2, de 3 a 7. Todos aqueles que obedecem aos mandamentos, aos seus mandamentos, nele permanece, e eles neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós pelo Espírito que nos outorgou. 1 João 3, 24. E para finalizar, o que Jesus reafirma, que quando Jesus veio a essa terra, ele estudava o Antigo Testamento. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens errado, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, de 17 a 19. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a sua oração, se torna abominável. Provérbios 28, 9. Então, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é Cristo, que está aqui conosco há mais de 2000 anos, e as pessoas não sabem quem é Ele. Não existe um terceiro Deus. Cristo reafirmou em Mateus 10, 19 e 20, que era o Espírito Santo do Pai, que ia falar quando os discípulos fossem presos. E depois da morte de Cristo, Cristo é o nosso advogado, o nosso intercessor. Ele é o Espírito Santo. Examine as Escrituras. Eu estou fazendo a minha parte, repassando a luz que Deus me deu, passando a vocês. Eu nem mereço, mas Deus quer dar entendimento para todos o que está na sua palavra. Não existe nada oculto que não seja revelado. Nada. Pecador eu sou, você também é, meu irmão. Mas Deus vem buscar pecadores arrependidos, mas que desejam morar no céu e que se esforçam para estar lá. Porque a palavra de Deus diz que a porta é estreita. Nós temos que nos esforçar. Muitos procurarão entrar, mas poucos conseguirão. Fique na paz, meu irmão, do meu Jesus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Ele te dê sabedoria, que Ele te coloque no seu coração a vontade de pesquisar, de buscar, não confiar no seu pastor. Não confie. Deus deixa claro, maldito o homem que confia no homem. Examine por você mesmo as Escrituras Sagradas. Fique na paz do meu Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.